Vamos a mais uma reflexão da palavra do Senhor. Vamos falar sobre vidas transformadas. Quando conhecemos Cristo, é para ser assim, né? Transformarmos nossas vidas radicalmente, porque encontramos algo diferente para se viver. Mas será se estamos realmente mudando a nossa vida quando conhecemos Cristo? A humanidade hoje, que está conhecendo a palavra de Deus, está se transformando a ser servos de Deus, ter uma vida santa, conforme Deus quer que estejamos? Bem, vamos ler então em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que lição essa que nós recebemos aqui agora, né? Será se quando mergulhamos nas águas do batismo e saímos de lá, estamos realmente compromissados com a palavra de Deus? Pois aqui está uma palavra clara: não mentir mais, não pecar mais, né? Sair daquele pensamento fútil do mundo, abandonar o velho homem, as velhas práticas e viver algo novo que o Senhor tem para nos oferecer. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso, ali estava tudo novo, tudo especial, tudo cheiroso, limpinho, arrumado, tudo perfeito. Mas a desobediência do homem causou uma grande destruição. De lá para cá, o que nós vemos é dor, é sofrimento, é o mal, entranhado no meio das pessoas. Cristo veio para nos transformar, para nos dar uma oportunidade de viver algo diferente, né? Voltar ao primeiro amor. O que nós temos feito hoje, será se realmente estamos entendendo o que Cristo fez por nós? Será se estamos entendendo mesmo o que Cristo tem para nos oferecer? Hoje vemos muitas pessoas que estão na mídia, né? Na sociedade, e lá estão várias câmeras filmando a sua conversão, o seu batismo, e mostrando que realmente fez um compromisso com o Senhor. E lá está nos palcos da vida, cantando louvores, fazendo uma grande publicação do que está sendo produzido por aquela pessoa. Mas dentro de pouco tempo a pessoa já faz coisas que desagradam a Deus e começa a fazer apologia a coisas que o Senhor não se agrada, que o Senhor condena, e de repente está lá dizendo que já se desviou e que aquilo não interessa mais, porque já tem fama. Gente, a vida transformada tem que ser de verdade, tem que ser algo que vem do meu íntimo, né? Eu tenho que me repugnar aquilo que Deus não quer. Eu tenho que me afastar daquilo que desagrada a Deus. E não vai ser simplesmente
algo no mundo que vai me atrair e me tirar do meu compromisso com Deus. Porque então não fui transformado. Eu simplesmente passei uma fase da minha vida ali. Segundo o dicionário, veja alguns significados da palavra despir, que está no nosso versículo de destaque de hoje, quando diz em Efésios capítulo 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Veja, o diabo entende muito bem isso, e ele fisga as pessoas pelos seus desejos maus, né? Se estamos realmente compromissados com Deus, nada daquilo que eu fazia antes vai me atrair. Nada daquilo que eu praticava antes de conhecer Cristo vai me chamar mais atenção. Se está me chamando atenção é porque eu não fui transformado. Porque segundo o dicionário, a palavra despir tem o significado de tirar a roupa, tirar o que se traz posto, deixar nu, despojar de, desmobiliar, largar, abandonar. Veja bem, todas essas palavras estão dizendo para tirar, nos livrar daquilo. Será se estamos realmente com esse pensamento, esse desejo de quando conheci Cristo, eu me despir de tudo que é ruim, de tudo que desagrada a Deus? Veja alguns dos personagens da Bíblia. São muitos, né? Mas a gente seleciona alguns para a gente passar um pouquinho e pensar sobre a vida deles, que conheceram a verdade, conheceram o Deus de verdade, quem eles eram e quem se transformou, a quem se transformaram. Os exemplos que nós podemos ter de Moisés, em Hebreus no capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja bem, muitas pessoas que conhecem Cristo, recebem o perdão dos pecados, têm oportunidade, com o talento que tem, de divulgar mais ainda a palavra de Deus e investir no reino dos céus, acabam se apaixonando pelas coisas do mundo, né? E aqui está Moisés, nasceu no berço de ouro, estava no berço de ouro, na verdade era hebreu, né? Nasceu na pobreza lá no meio do povo escravo, mas foi levado para a família de Faraó e ter todas as honras do Egito, mas sabia que aquilo era transitório, passageiro. Ele queria algo muito melhor, porque descobriu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que perdoou os teus pecados, que vai te trazer a vida eterna através de Cristo Jesus. Conhecendo esse Deus Todo-Poderoso, largou tudo aquilo que era a honra desse mundo para viver para Deus. Quantos estão aqui abrindo mão do Deus que tem nos abençoado, dando vida eterna, para ter coisas do mundo? Que diferença, né? É por isso que nós devemos ler a palavra de Deus e ver se realmente estamos vivendo conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Podemos também lembrar de Mateus, em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27, um dos apóstolos de Cristo, quando diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E está aqui um homem que se arrependeu. Tanto é que o próprio texto diz que ele ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Quando nós abrimos as nossas casas para alguém entrar e oferecemos um grande banquete, é porque queremos a presença daquela pessoa, sentimos prazer em ter ela conosco. E veja que Jesus é luz, e luz não se une com trevas. Se aquele banquete está oferecendo a Jesus, é porque ele queria
presença de Jesus em sua casa, em sua vida. Também nós podemos ver a história de Pedro, outro apóstolo de Jesus, outro discípulo, que está em Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Veja bem, pessoal, olha esse texto. Jesus não ofereceu um grande emprego com um grande salário para Pedro e os seus irmãos, e seu irmão André, mas ele ofereceu uma missão para ser pescadores de homem. Você já falou de Jesus para alguém que recusou ouvir? Alguém que até te falou besteira, né? Até te xingou por você falar Jesus para ela? Pois Jesus chamou esses homens para essa missão. E nós podemos ver o final da vida de cada um dos discípulos de Cristo, que não foi fácil. Essa missão que o Jesus tem para nos oferecer não é salários desse mundo, não é recompensas desse mundo, né? Nós devemos transformar nossas vidas com o desejo e o prazer de viver para Cristo, esperando algo muito especial que Ele tem para nos oferecer, a sua presença e a eternidade para estar com Ele. O texto diz que eles largaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Esse é o desejo e o dever de cada uma pessoa que realmente conhece Jesus. Abandonar tudo e seguir imediatamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, falamos de outro personagem chamado Paulo. Muitos de nós conhecemos, porque foi autor de muitas cartas do Novo Testamento, né? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de quem todo mal ele tem feito por teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes?
Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de um comum acordo matá-lo. Eu quis ler todo esse texto para você entender um pouquinho sobre a situação de Saulo, que agora chama-se Paulo, porque quando conheceu Cristo, teve a oportunidade de fazer uma transformação na sua vida. De perseguidor da igreja, de perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido. E veja o texto final: decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Isso acontece com todos aqueles que buscam o Senhor de verdade, que têm suas vidas transformadas. Haverá perseguição, haverá dificuldades no teu convívio aqui nesse mundo. Muitas pessoas querem viver em grande desconforto, em uma vida de paz, em uma vida de comunhão com o mundo, mas isso não existe, porque não tem como você ter comunhão com o mundo e com Deus. É contrário. Ou você serve a Deus e há dificuldades no teu viver aqui nessa terra, ou você vive com essa paz que o mundo oferece aí, com esse conforto, mais distante de Deus. De perseguidor a ser perseguido foi a situação de Paulo, chamado por Jesus para ter sua vida transformada. Se não tiver uma mudança radical, não houve transformação. Tire um tempo para ler sobre os apóstolos de Cristo, as suas vidas, como eram e como foram transformados para fazer as obras do Senhor. Em Romanos 12, versículo 1 ao versículo 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito especial quando nós conhecemos Cristo e passamos a viver de acordo com a sua vontade. A transformação é essencial na vida do ser humano. Devemos todos buscar ser transformados e melhorar em várias áreas da nossa vida. Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus através de Cristo Jesus. Como posso ser transformado? O primeiro passo para experimentar transformação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando você reconhece e confessa os seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida, você passa a ser um filho ou filha de Deus. Essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, você vai louvar a Deus no céu para sempre. Lembre-se sempre do versículo de Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não pertence mais a você. Você agora tem uma vida transformada por Jesus. O que vale a pena você fazer agora é entender o que Jesus quer que você faça, assim como os seus discípulos. Muitas vezes nos sentimos envergonhados porque começamos a ficar chateados por alguns problemas e dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Mas veja, todos aqueles que investiram no reino dos céus trocaram os prazeres do mundo pela glória do céu para estar com Jesus. Fizeram um compromisso com Ele, e esse compromisso é eterno. Nós devemos confiar nas promessas do Senhor e se dedicar cada dia mais a viver elas com prazer, com alegria. Viva para o Senhor e não olhe para as coisas do mundo, porque Deus é eterno e tem algo especial para você.